Fala pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de SketchUp, certo? Vamos aqui continuar com as ferramentas básicas, né? E antes de tudo, a gente vai aprender aqui uma ferramenta que vai facilitar o nosso uso, né, dentro do SketchUp, que seria a ferramenta de grupo, tá? O que seria o grupo, Thiago? Por exemplo, a gente tem algumas formas aqui, né? E a gente consegue aqui, ó, selecionar elas, né, aqui de forma isolada, certo? Agora, a partir do momento que eu faço uma forma por cima da outra, né, quando eu venho aqui para selecionar, ó, ele já não seleciona mais essa parte aqui, né, do meu círculo, porque o SketchUp fundiu, né, uma forma na outra. Então a gente não consegue mexer nela de forma isolada, né, de forma separada, cada uma ali separada no lugar dela, tá? Então o que a gente faz aqui? Vou dar um Ctrl Z, né? Aqui a gente costuma fazer o grupo, né? Então eu vou aqui, a gente precisa selecionar todas as facelinhas do nosso, né? Se fosse um 3D, a gente teria que dar três cliques, né, para selecionar tudo. Mas como é só uma face aqui, né? Então a gente dá 2 cliques, selecionar a face e a linha, botão direito, criar grupo, certo? Aqui, ó, botão direito, criar grupo, certo? Então vocês podem ver, ó, quando eu criei o grupo, ele já ficou todo selecionado, né? Então quando eu dou um clique, ó, ele já seleciona o meu grupo inteiro, tá? Beleza? Então aqui eu já não consigo, ele já está separado, ó. Quando eu faço aqui, ó, outra forma, ó, percebam que ele já selecionou o meu círculo, né, e não selecionou nenhuma parte aqui do meu retângulo. Eu também consigo selecionar o meu retângulo de forma separada ali, né? Então cada um ali tá, por mais que eles estejam juntos visualmente, mas eles estão separados por conta do grupo, né? Para eu editar esse meu grupo aqui, ó, né, para eu mexer nele, que aqui eu não consigo dar um push pull, ó, por exemplo, tá? Que ele tá separado. Então eu tenho que dar 2 cliques, né, para entrar no grupo. E aqui, ó, ele cria, né, ele meio que deixa o que tá no grupo em destaque. Vocês podem ver, ó, eu vou dar um ESC para sair do grupo, ó. Vocês estão vendo aqui como tá tudo branco, né, tudo certinho da cor. Quando eu dou 2 cliques, ó, fica tudo mais acinzentado, certo? Então é assim que vocês vão saber quando estão dentro do grupo ou não. Também pode observar que ele cria esse tracejado aqui, tá? Esse tracejado, ó, ele meio que determina até onde tem desenho dentro do teu grupo, tá? Se eu fizer um retângulo aqui, ó, como ele aumentou a área ali, né, que ele determina onde tem um grupo, tá? Se eu sair do meu grupo também, ó, e eu selecionar, ó, ele aumenta a área de seleção ali, né? Porque já tem 2 formas dentro de um grupo. Vou deletar aquilo ali, né? Vou deixar isso, tá? Outra coisa aqui, ó, eu não consigo também, ó, se eu tiver 2 formas assim, dar um push pull, ó. Quando eu for dar um push pull, né, ele não se levanta essa outra parte aqui porque ela tá junta, né? Juntou uma na outra, então ele meio que já ficou independente ali também, ó. Então facilita na hora do push pull também, ó, que essa área que está entre os dois, ela já se separa, tá? Então se eu tivesse feito um grupo aqui desse, ó, e aí eu faço outro aqui, ó, eu consigo, ó, mexer ele, ó, de forma independente, por mais que esteja, ó, essa parte aqui pegando no círculo, essa parte pegando no outro retângulo, eu consigo mexer nele de forma independente porque eu criei o grupo, tá? Ah, Thiago, fiz o grupo, quero desfazer ele, como é que eu faço? Vocês podem vir aqui com o botão direito, né, e desassociar, né, que é como se fosse o Explode lá do AutoCAD, para quem usa. Então a gente vem aqui, ó, desassociar, e ele desfaz o grupo, né? Outra forma de saber se está no grupo ou não, sem precisar entrar nele, é quando vocês dão um clique, ó. Se eu der um clique e selecionou tudo, tá em grupo. Se eu der, ó, esse outro que não está em grupo, eu dei um clique, ele selecionou só a face, então quer dizer que ele não está no grupo, tá? Deixa eu deletar ele, certo? Então aqui a gente vai aprender agora a parte do mover, né? A gente vem aqui, ó, vamos aprender a mover aqui no SketchUp, tá? Então eu vou selecionar o meu objeto que eu quero mover, né? E aqui, ó, eu dou um clique e arrasto, simples, né? Vocês podem ver aqui também, ó, que quando eu vou mover, ele tem um tracejado, tá? Tem um tracejado indicando para onde eu estou movendo. Então eu também posso mover perpendicular, né, paralelo ao eixo, na verdade. Aqui, ó.
quando eu boto, né, junto ao eixo verde, o tracejado fica verde, vermelho, né, e azul aqui, ó, tá? Ah, Thiago, eu tenho muita dificuldade de travar no eixo, né, deixar ele paralelo certinho como tu tá fazendo. Como é que tem alguma forma de ajudar? Tem. Vocês podem vir na seta do teclado, né, na seta aqui, perto do numeral do lado direito. Então a gente aqui, ó, se eu botar para a direita, ele trava no eixo vermelho. Ó, não importa se eu botar a minha seta para cima, para baixo, para o lado, para o outro, ele só vai aqui no eixo vermelho, tá? Para a seta na esquerda, ele vai no eixo verde, tá? Ele fica travado, só mexe nesse eixo. E na seta para cima, ele vai trava no eixo azul. E no eixo azul, ele é tanto para cima quanto para baixo também, tá? Então, outra forma aqui do mover, né, a gente pode criar cópias, né, usando o mover, porque a gente consegue criar cópias no padrão, né, que seria no Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, tá? Mas vamos supor, ó, ele pegou a minha referência nesse canto, mas eu quero pegar a referência nesse outro canto. Como é que eu... Opa, desculpa. Como é que eu faria aqui para mudar a minha referência, né, do meu mover? Então a gente pode vir e fazer o seguinte, né? Eu vou aqui no mover, o atalho dele é o M, né? M de mover, perdão, esqueci de falar. E eu primeiro determino um ponto, né? Vamos supor que eu quero mexer nesse de cima, tá? Dou um clique nele. Quando eu vou arrastar, eu aperto uma vez o Ctrl, né? Então ele já criou uma cópia, ó. Tá? E vocês podem ver que ao lado da ferramenta ali do M, ele tem um maisinho bem no canto ali direito inferior, no ícone, tá? Então ele cria esse maisinho, ele está me indicando que está criando uma cópia, né? Então eu consigo criar, ó, várias cópias, é só ir apertando o Ctrl que ele vai criando várias cópias para mim, certo? Dessa forma aqui que está desenhada, tá bom? Vou dar um Ctrl Z. Outra forma de criar cópias, né, de forma mais rápida, vamos supor que eu quero fazer 20 cópias desse círculo. Então, se eu vier aqui, imagina, tá, eu posso selecionar tudo também e criar mais, seleciona, cria mais. Vai demorar demais, né, até eu fazer assim. Então o que acontece? Eu posso vir aqui, ó, clicar nele, né? Eu vou no Move, né? Aperto o Ctrl, dou um clique e determino a distância onde eu quero botar o objeto, né? Aqui no Mover, ó, vocês podem ver que aqui embaixo eu também consigo, ó, botar a distância, tá? Então eu posso travar no eixo vermelho, né? Na seta para a direita, e eu determino aqui, quero 8 metros de distância, né? Digito 8 e dou um Enter. E aí, vamos supor, quero mais 10 cópias dessa forma, então eu boto aqui, ó, x10, dou um Enter, e ele criou aqui, ó, mais cópias, tá bom? Então, essa é a forma aí de vocês criarem várias cópias, né, da forma do objeto, ou enfim, de qualquer coisa. Isso aqui se aplica em qualquer coisa do SketchUp, tá? Vocês podem mover qualquer coisa copiando, né? Então, outra forma de seleção aqui, que só dá para explicar agora, porque a gente precisa de várias formas, né? Então eu tenho aqui, ó, eu selecionei esse, quando eu clico nesse, ele seleciona o outro. Então o que eu posso fazer para selecionar vários de uma vez? Eu posso segurar o Ctrl, ó, e vou clicando em cada um, tá? Vamos supor, eu não queria selecionar esse, mas sem querer eu cliquei nele, eu já selecionei o outro. Como é que eu faço para tirar a seleção só dele e continuar do restante? Eu seguro o Shift e dou um clique nele, ó, no que eu quero tirar a seleção, ó. E o resto continua selecionado, tá? Vamos lá. A gente tem outra forma também, né, de criar várias cópias. Essa aqui a gente consegue multiplicar, né? Agora eu vou ensinar para vocês dividir. Então vamos supor aqui que eu tenho essa minha forma e eu tenho um limite, né, de uma distância, que eu quero criar várias cópias entre um ponto inicial e um ponto final, e nesse intervalo eu quero criar várias cópias. Então tem aqui o meu ponto inicial, né, eu vou mover usando o Ctrl, né, dou um clique e vou botar no meu ponto final, né? Então o que eu faço? Botei aqui, agora a gente vai usar a barra, tá? A gente vai na barra do teclado, barra, e bota a quantidade que a gente quer para dividir nesse intervalo aqui entre um ponto e outro. Então bota aqui, ó, 9, dá um Enter,
Opa. Vamos lá. Acontece nas melhores famílias. /9, dá um Enter. E ele criou aqui, ó, as repetições entre o ponto inicial e o ponto final. Ele fez as nossas formas aqui, certo? Vocês podem ver que eu botei /9, mas ele fez aqui, ó, 8 repetições, tá? Porque na verdade essa quantidade de 9 seriam esses espaços aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? 9, a repetição que vocês colocam, sempre que vocês quiserem colocar, por exemplo, botei aqui, né, o ponto inicial e o meu ponto final. Eu quero botar aqui 10. Então o que eu faço? Deu Ctrl Z, vou botar lá, quero botar 10, então eu dou um /11, né? E aí ele vai criar, ó, 10 repetições aqui, ó. Ó, vocês podem selecionar e ver aqui na informação de identidade, ó, 10 grupos, né, selecionados aqui. Então sempre que vocês quiserem botar uma quantidade aqui entre eles, sempre botem uma quantidade a mais quando vocês forem digitar, certo? Então vou apagar tudo aqui. Outra forma que a gente tem aqui, né, que seria parecido com o grupo, seria um componente, tá? Então posso fazer aqui, ó, fiz aqui, vou criar uma, selecionar ele aqui, ó, criar componente. Aqui eu venho aqui e dou um criar, certo? Qual a diferença, Thiago? Aqui é quase que mesma coisa que um grupo, tá? Só que ele tem uma diferençazinha. Vamos criar uma cópia deles aqui que eu vou explicar para vocês. Vou botar aqui x4, certo? Botei um tamanho aleatório neles. Qual a diferença? O grupo, vou fazer aqui em cima, ó. Vou criar grupo. Qual a diferença? O grupo, ó, quando eu entro nele, ó, faço uma alteração, ele altera só no que eu mexi, né? Se eu quiser mexer nos outros, eu tenho que ir lá em cada um e mexer, certo? No componente, quando eu mexo em um, ó, ele vai alterar em todos que foram cópias a partir desse aqui, tá? Então, se eu fiz esse bloco aqui e criei cópias a partir dele, todas essas cópias, elas vão fazer, quando eu alterar o grupo, ele vai alterar em todas as outras cópias, certo? Então aqui, tudo que eu fizer dentro desse, ó, até uma linha aqui, ó, como ele vai criando em todos os outros, certo? Então, ó, ele vai criando todas as alterações que eu faço no primeiro, né? A partir do primeiro ele vai criando em todas as minhas outras cópias, ó. Se eu aumentar o tamanho, diminuir aqui, entendeu? Então tudo ele vai fazendo em todas as outras repetições. Isso aqui se aplica como no real. Vamos supor que a gente tem aqui, né, tem um prédio aqui, fazer um bem tosco aqui mesmo, só para, deixa eu dar um push-pull nele aqui. Vamos supor que eu vou, tem vários pilares nele aqui, né? Então, vou aqui, ó, criar um componente, né? Dá um OK. Bota aqui. Bota outro ali no final, ó. /4, vou dar um Enter. Certo? Então tem vários pilares aqui. Vamos supor que tu fez lá e tal. Teu cliente, e o engenheiro entrou em contato, cara, deu uma alteração no projeto e tudo mais. Vão precisar alterar aí os pilares, né? Precisou ficar mais robusto, a gente aumentou a espessura dele. Então, para te não precisar mexer em cada um separado, né, a gente pode vir aqui, ó, seleciona um, ó, quando eu mexer em um, ele já altera em todos, certo? Ó, então a gente consegue ter a ajuda do componente nesse sentido, beleza? Então, pessoal, essa aqui foi a aula de grupos e componentes, tá? Na próxima aí a gente vai continuar com os comandos básicos, certo? Então até a próxima aula.